Fala pessoal, tudo bem? Rafaela Martini aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer para exibir um elemento baseado em uma condição de data. Nós estamos utilizando aqui como exemplo um sistema de gestão de projetos que eu criei utilizando o Jet Engine e dentro dele eu tenho alguns CPTs, de projetos, etapas e tarefas. Aqui, por exemplo, no dashboard eu tenho a representação de alguns dos projetos cadastrados aqui dentro desse sistema. E aí eu tenho aqui esses projetos com alguns status, status de não iniciado, status concluído, em andamento. E aqui tem também uma tag de atrasado. Essa tagzinha de atrasado aqui, ele não é uma taxonomia, tá certo? Porque senão eu teria que fazer isso manualmente. E eu queria que sempre que esse sistema, que esse projeto, ele passasse do prazo de conclusão e não fosse marcado como concluído, então o sistema automaticamente passasse a exibir para mim essa tagzinha de atrasado. O mesmo acontece com as etapas que fazem parte aqui desse projeto. Então, por exemplo, esse projeto aqui, de e-commerce moda fit global, eu cliquei aqui para a gente visualizar a página dele, que é essa aqui, e aqui a gente cai dentro do single desse projeto, com todas as informações dele. Como você pode ver, a data de conclusão estimada para esse projeto era dia 30/11/2025. Como já passou e ele não foi marcado como concluído, ele passou a exibir para mim também essa tag de atrasado. O mesmo acontece com as etapas. Então, eu tenho aqui 3 etapas de modelo desse projeto. As 2 primeiras estão concluídas e a terceira, ela está em andamento, mas está atrasada, já passou do prazo de conclusão dessa etapa e ela ainda não foi concluída. O mesmo acontece com as tarefas que estão aqui dentro dessa etapa. Então, eu cliquei aqui no olhinho e abriu aqui a página da etapa 3, com as tarefas que estão dentro dessa etapa, com as tarefas que pertencem aqui a essa etapa. E aí, como você pode ver, eu tenho aqui 5 tarefas modelos, 2 delas estão concluídas e 3 delas aqui estão atrasadas. Como você pode ver, essa primeira aqui, a data de conclusão dela era dia 30/11/2025. Como ela ainda está com o status de pendente e não foi concluída, ou seja, já passou da data aqui, ele exibe para mim essa tagzinha aqui. Agora eu vou mostrar para você como é que eu fiz essa configuração baseado nessa data aqui, para que esse botão ele só aparecesse depois que tivesse passado aqui da data de conclusão. Para isso, deixa eu fechar essas duas aqui, Antes da gente abrir aqui o listing para fazer essa configuração, eu quero só mostrar aqui para vocês que aqui tá o CPT de tarefas que eu criei, tá? Temos aqui a descrição da tarefa e temos aqui o campo de data para a conclusão dessa tarefa. Aqui nós temos, esse name, isso aqui, é o ID da tarefa. Então, data, underline, para, underline, conclusão, isso aqui é o ID. Nós vamos utilizar essa informação aqui para a gente fazer essa configuração. Uma outra coisa importante, você precisa ter ativado aí o Dynamic Visibility dentro do seu Jet Engine. Então, você vai vir aqui em Jet Engine, clica aqui novamente nessa primeira opção e verifica se esse módulo aqui, o Dynamic Visibility, já está ativado. Ativa e salva, porque a gente vai precisar dele para fazer essa configuração. Agora, sem mais enrolações, tem uma outra coisinha também importante, tá? Antes disso, é importante também. Vou vir aqui em Post Type, vou procurar aqui o meu CPT de tarefas, que é o que eu vou utilizar aqui de exemplo para vocês. E aí, descendo aqui um pouquinho, você pode ver que eu tenho 2 metafields, Um de descrição da tarefa, que é esse aqui, e o outro de data para a conclusão da tarefa. Esse é um metafield do tipo data, como vocês estão vendo aqui, e eu deixei marcado também essa opção aqui, que se eu traduzir aqui para o português, significa salvar como carimbo de data e hora. Não é uma configuração que, se eu desmarcar vai dar errado? Não, mas deixa marcadinho aí para evitar qualquer tipo de conflito. Era só isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ok, com esses 3 avisos, agora vamos para a configuração do botão. Bom, vou clicar aqui para editar esse listing, é o primeiro aqui, tarefas. Prontinho, estou aqui com o meu listing de tarefa aberto. Aqui eu tenho todas as informações que eu quero puxar do meu CPT de tarefas. Não vou entrar em detalhes sobre a configuração, a criação de um listing, tá? Esse não é o objetivo no momento. Nós vamos focar aqui nesses 3 botões, tá? Esses 2 botões aqui, esse de concluído e esse pendente, eles são baseados em uma taxonomia, que é o status da tarefa. Então, quando eu estou criando aqui uma tarefa, eu tenho aqui o status da tarefa, onde eu posso marcar ela como concluída ou pendente. Isso aqui é uma taxonomia que eu criei também utilizando o Jet Engine, e eu criei ele para ser vinculado ao CPT de tarefas. Então, esses 2 botões aqui, inclusive esse elemento aqui é sim um widget de botão, como você pode ver, eles são somente baseados em taxonomias. Já esse aqui é um botão que, além dele ter uma condição baseada em taxonomia, ele também tem
a condição de visibilidade dele baseado na data, que é essa data aqui. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Clicando aqui sobre o elemento que eu quero fazer essa configuração, clico sobre a aba de avançado e aqui nós vamos abrir essa opção de Dynamic Visibility, que é aquele módulozinho que a gente ativou lá no Jet Engine. Eu vou apagar isso aqui. Opa, deixa eu só excluir aqui para a gente começar do zero. Ele vai estar para você assim, desabilitado, então você vai habilitar. Aqui você vai colocar essa primeira opção, tá? Clica aqui, deixa selecionadinho. E a primeira condição que a gente vai configurar aqui é a condição baseada na data mesmo. Então, como que a gente faz? Aqui nas condições, você vai procurar por essa daqui, ó, less than. Se tiver em português para você, vai estar menor que. Então, você clica aqui para selecionar essa opção. Quando você seleciona ela, já abre aqui alguns outros campinhos para você configurar. Aqui em Field é o ID do campo de data. Então, lembra que eu te mostrei aqui, ó, tô com o meu CPT de tarefas aberto. Eu tenho dois metafields, o primeiro é a descrição da tarefa e o segundo aqui é o de data. Se eu clico aqui, ele abre o calendáriozinho para mim escolher essa data. O que é o ID? É isso aqui, ó, data, underline, para, underline, conclusão. Então, vou clicar aqui para copiar esse ID. E agora, eu vou colar ele aqui, tá certo? Obviamente, gente, isso aqui é um ID que pode ser diferente para você, né? Depende de como você colocou o nome aí do seu campo de data, enfim. Aqui é apenas para você entender onde que você vai buscar essa informação, que é o ID do seu campo de data. Então, você vai copiar e vai colocar ele aqui. Aqui em Veloy, você vai clicar aqui nas tags dinâmicas, clica, e você escolhe a opção de macros. Se não abrir essa caixinha aqui para você, você clica sobre a palavrinha aqui, ó, macros, e aí aqui em macros você vai selecionar lá no final essa opçãozinha aqui, ó, today. Ou se tiver em português, vai aparecer para você hoje. Pronto, só isso que você tem que fazer. Aqui em contexto, você deixa default mesmo, que é padrão. E aqui em data type, tá em chars, você vai colocar numérico. Pronto. Essa é a condição baseada na data. Essa é a única configuração que você vai fazer em alguns casos. Por exemplo, suponha que você tenha ali no seu site, né, um listingzinho mostrando ali sobre compra de ingressos, ou, por exemplo, a data de um evento. Então, digamos que você está exibindo ali um card sobre um evento específico que vai acontecer na data X. E aí, passou daquela data, você configurou lá um botãozinho para que ele apareça, e esse botão, ele diz o seguinte, evento encerrado, ou já passou, ou alguma coisa desse tipo, certo? E aí, é exatamente essa configuração aqui que você vai fazer para que esse botão apareça apenas depois da data que você definiu aqui. Porém, no nosso caso, nós estamos trabalhando com uma tarefa que, além de ter uma data definida, ela também é baseada em um status. Lembra que eu criei aqui uma taxonomia que me diz aqui qual que é o status dessa tarefa, se ela é concluída ou se ela está pendente? Bom, quando eu crio uma tarefa, naturalmente eu a crio como uma tarefa pendente, certo? E defino aqui uma data para ela. Então, enquanto essa tarefa está marcada como status de pendente, se ela ultrapassar essa data aqui e não for marcada depois, atualizada para o status de concluído, esse botão aqui, ele vai aparecer. Só que se depois essa tarefa for marcada aqui como uma tarefa que foi concluída, então se esse botão aqui ele deve sumir. E só com essa única condição aqui de data, isso não vai acontecer. Eu preciso adicionar uma outra condição. E eu quero que você entenda que isso só vai ser necessário em alguns casos específicos, como por exemplo é o nosso aqui. Então, se eu quero fazer o seguinte, vamos ver se eu consegui explicar para vocês. Eu acho que eu me enrolei aqui um pouquinho, então eu vou explicar novamente. Do jeito que está aqui, esse botão ele vai aparecer sempre que essa data for passada, independente se o status da minha tarefa é pendente ou concluído. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu quero que depois que a minha tarefa seja marcada como concluída, essa data aqui ela não importe mais. Se ela foi concluída, está concluída e ponto. Agora, se ela ainda está marcada como pendente e a data de conclusão dela já passou, aí sim eu quero que o sistema ele exiba para mim esse botão. Então, vão ter duas condições aqui. Eu vou ter uma condição baseada em data e também uma outra condição baseada na minha taxonomia pendente. Então, para isso, agora nós vamos configurar aqui essa nova taxonomia. Eu vou clicar aqui em adicionar item, seleciono aqui a opção, deixa eu procurar aqui um pouquinho, essa daqui, ó, Post Has Term, que se eu traduzir aqui para o português,
vai ser essa daqui. A publicação contém termos, ok? Aqui em valor, você vai colocar o slug dessa taxonomia. Então, eu vou voltar aqui em tarefas, vou vir aqui ó, em status, que mostra aqui os status da minha tarefa, eu tenho pendente e concluído. Vou clicar aqui em editar e vou pegar isso aqui que está nesse campo de slug. Vou copiar, volto aqui e colo esse valor aqui. E aqui eu preciso dizer de qual que é a taxonomia que ele está puxando essa informação. Então, a taxonomia de status da tarefa. E agora, aqui na relação, eu coloco e. Você tem a opção de colocar ou também. Só que se eu coloco ou, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que você mostre esse botão quando uma dessas duas condições for atendida. Pode ser essa aqui. Então, se só uma for atendida, você já pode mostrar esse botão. Só que no nosso caso aqui, eu quero o e, que significa que esse botão só aparece quando essas duas condições forem atendidas ao mesmo tempo, ou seja, a minha tarefa ela precisa estar com o status de pendente e também já ter passado a data de conclusão dela. Aí sim você exibe o botão. Se por acaso a data de conclusão ainda não passou, mas a minha tarefa está pendente, esse botão não aparece. Por quê? Porque uma das condições não foram atendidas. Então, esse ezinho aqui na relação, ele me diz que para que esse botão apareça, essas duas condições precisam ser atendidas ao mesmo tempo. E aí, mais uma vez, eu reforço. Essa segunda opção aqui, ela só vai ser necessária em casos específicos, como é, por exemplo, o nosso aqui. Voltando ali naquele exemplo de um cardzinho, onde você está falando ali sobre a data de um evento, passou a data do evento, passou e pronto, você exibe a tag de evento encerrado ou algo do tipo. Não precisa ter uma segunda condição baseada em uma taxonomia ou status do evento, certo? Então, se você precisa verificar isso aí na prática. Então, essas são as duas condições que nós criamos aqui. A primeira, menor que, aqui você vai colocar o ID do seu campo de data, o valor é macro e dentro de macro, today ou hoje. Aqui você deixa o contexto padrão mesmo e tipo de dados numérico. A segunda condição aqui no nosso caso é uma condição baseada em a publicação contém termos. Aqui você vai colocar o valor, que no caso é esse valorzinho aqui do slug da taxonomia que eu quero. E aqui eu defino novamente qual que é a taxonomia, que é a taxonomia status da tarefa. Ok, criei aqui as minhas duas condições, agora eu vou publicar. Eu vou voltar aqui no meu painel, no meu dashboard, então páginas. Deixa eu clicar aqui para abrir o meu dashboard. Vou clicar aqui no e-commerce moda fit global, né, que era o que eu estava utilizando. Vou fechar essas abas aqui. Vou abrir aqui a etapa, onde está a tarefa que estava com atraso. E ok, eu vou vir aqui nessa que está atrasada e eu vou mudar o status dela, para você ver como essa tag de tarefa atrasada, ela vai sumir. Por que ela está aparecendo agora, gente? Primeiro, porque já passou a data de conclusão da tarefa e ela ainda não foi marcada como concluída. Se eu abrir aqui e editar, você vai ver que o status da tarefa ainda está como pendente. Então, eu tenho as duas condições sendo atendidas ao mesmo tempo para que essa tag apareça. Eu tenho a condição da data e eu tenho a condição de status da tarefa. Agora, se eu mudo aqui essa tarefa para concluída, tenho até que atualizar esse botão aqui, ó, atualizei ali para concluída, vê que agora ela só exibe para mim a tag de conclusão. Ela não me mostra mais aquela tagzinha de tarefa atrasada, porque depois que eu concluo uma tarefa, não importa se a data já passou ou se não passou, o que importa é que ela foi concluída e ponto. Então, no meu caso, eu precisei dessas duas condições. Em alguns casos, você não vai precisar dessa segunda que eu incluí, apenas da primeira, tá bom? Então, fazendo essa configuração de data, assim como eu mostrei na primeira condição, você já consegue exibir um elemento com base naquela data específica, daquele campo específico, tá certo? Bom, essa mesma configuração, gente, eu fiz tanto aqui nas tarefas da etapa, como também, deixa eu voltar aqui, ó, nas etapas em si. Então, aqui eu tenho as etapas do projeto, você vê que em todos eu tenho as tagzinhas, ó. Nos próprios projetos, se eu clico aqui em projetos, eu vejo aqui, ó, que tem não iniciado, concluído, atrasado, aliás, andamento, e aqui eu tenho atrasado, que também foi configurado com base na data desse projeto de conclusão, na data estimada de conclusão desse projeto, e também aqui dentro da taxonomia, né, baseado também na taxonomia, tá certo? Bom, eu espero que tenha
explicado de forma clara para você. Eu tentei não me enrolar muito. Às vezes explicar é um pouquinho mais difícil do que fazer, mas eu espero que eu tenha conseguido passar aqui essa informação para vocês. Mesmo assim, se ficou com alguma dúvida, se ficou alguma questão a respeito dessa configuração, pode me perguntar aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível, tá certo? Tô aqui realmente para tirar as dúvidas e ajudar vocês. Então pode deixar aqui nos comentários que assim que eu tiver um tempinho eu já te respondo, tá ok? Bom, se você ainda é novo por aqui e você ainda não está inscrito nesse canal e gosta desse assunto, né, sobre configuração, criação de sites e quer aprender a criar sites mais avançados, fazer configurações mais avançadas no Elementor, Jet Engine, Crocoblock, então esse canal aqui é para você. Se inscreve por aqui para você não perder os próximos conteúdos, tá bom? Então forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!